tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Só em Jesus eu posso achar. Só em Jesus eu posso achar. Uma vez reunidos desta maneira que a tecnologia nos tem permitido para estudar a palavra do Senhor e nesta noite pensar em 2 versículos apenas do livro que Tiago escreveu, os versículos 11 e 12 do capítulo 4. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de ler e estudar a Tua palavra. Nós reconhecemos que ela é vida para nós. E nós precisamos dessa palavra diariamente para alimentar a nossa mente, o nosso coração, para nos elevar o espírito, para nos fazer entender a Tua vontade perfeita e sermos praticantes dela. Nós pedimos ao Senhor que abençoe a Tua igreja e que a palavra do Senhor possa confrontar a nossa vida e trazer-nos consertos, trazer-nos transformações para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por que falar mal do irmão? Esse é um tema muito recorrente nas pregações, especialmente no livro de Tiago. Tiago tem uma relação
estabelece uma relação da palavra com a vida cristã. De modo que para Tiago a vida cristã é um reflexo, ou é refletida, melhor dizendo, na palavra, tanto na palavra ouvida com sabedoria, quanto na fala comum, diária, no modo como usamos a nossa língua. Tiago fala então da palavra, fala da oração, fala que nós somos gerados por essa palavra, numa ação sinérgica do Espírito Santo com essa palavra na nossa mente, transformando nossa mente, trazendo arrependimento, fé. E depois ele fala da prática da vida cristã, em que a palavra é a manifestação da nossa fé verdadeira em Cristo, aquilo que nós falamos, o que falamos, o conteúdo da nossa palavra, o alcance da nossa palavra e a prática de usarmos a nossa língua para abençoar e não para amaldiçoar as pessoas. Tiago tem essa preocupação e ele fala muito então sobre língua. Quase todos os capítulos de Tiago nós temos alguma menção sobre palavra de sabedoria ou língua, querendo dizer com isso, não o órgão que está dentro da nossa boca, mas aquilo que sai da nossa boca e que certamente sai do nosso coração, como Jesus nos ensinou. A relação da palavra implantada no nosso coração, segundo Tiago nos ensina, é que essa palavra foi implantada para gerar vida. E essa palavra que gera vida, ela produz mansidão, ao contrário da ira. Uma característica da pessoa que tem uma palavra plantada corretamente no seu coração, uma palavra frutificadora, é que ela não se ira. Ela manifesta mansidão, e nessa mansidão nós vemos a ação do Espírito Santo produzindo quebrantamento, um coração sensível às necessidades dos outros, a não briga pelos próprios direitos, a capacidade de suportar os outros e de considerar os outros superiores a si mesmo. Essa palavra também traz correção, ela é confrontadora. Tiago diz que se a palavra de Deus não nos corrigir, não nos confrontar, não nos trazer uma situação em que nós nos espelhamos nela para ver aquilo que ela produz em nós de transformação, essa palavra não é de Deus. A palavra de Deus traz confrontação, traz correção. Ela é uma prática necessária para as nossas vidas. E Tiago diz que a verdadeira religião se fundamenta em sermos como o homem que se olha no espelho e tem a possibilidade de corrigir aquilo que ele viu. E não aquele que se olha no espelho e a sua imagem desaparece e ele nem depois sabe o que ele viu, nem o que não viu, e por isso mesmo fica sem correção. Tiago fala então que nós precisamos praticar esta palavra e não negligenciar. E ele diz que essa palavra que nos gerou de novo também gera novo comportamento, porque ela nos leva à prática da ação social necessária na igreja. Ele fala que a religião verdadeira é atender os órfãos e necessitados nas suas necessidades. E isso tem sido um momento crucial na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas não se tocaram ainda que os bens particulares que cada pessoa tem devem sim abençoar a vida dos irmãos em Cristo, daqueles que têm necessidades imediatas. Por isso, Tiago sempre está se referindo a esta prática da palavra de Deus e corrigindo as negligências em relação a esta palavra. Mas ele fala também que essa palavra deve ser vivida. Essa palavra deve ser uma palavra que é praticada na nossa vida. E ele fala da lei da liberdade. É interessante ele dizer que nós não estamos em obediência à lei. Ele foi acusado muitas vezes, e por muitos historiadores e por muitos reformadores, de ser um legalista, mas Tiago não é legalista. Ele está dizendo apenas que a lei verdadeira, que é a lei da liberdade, que ele chama de lei da liberdade, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, ele diz que esta lei da liberdade se manifesta claramente na prática diária da nossa relação com os irmãos. Ele diz que nós deveremos amar a Deus sempre e aos nossos irmãos
como a nós mesmos. Ou seja, há 3 mandamentos aqui. Há o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, há o mandamento de amar-se a si mesmo e há o mandamento de amar ao semelhante como a nós mesmos. E Tiago, então, nos ensina que a regra fundamental é que eu preciso conhecer a Deus, me conhecer e conhecer ao meu próximo. É impossível amar ao próximo sem amar a mim mesmo, e é impossível amar a mim mesmo sem amar a Deus. Ele diz então que essas relações da palavra falada com as pessoas impede que a gente faça acepção de pessoas. Era muito comum nas sociedades judaicas daquele tempo atender as características sociais das pessoas, em primeiro lugar os mais abastados, os mais ricos, e aqueles de menor condição financeira seriam deixados de lado. Tiago diz que a verdadeira palavra de Deus me leva a ser transformado nesse aspecto e a não valorizar as pessoas pelo que elas têm. Primeiro porque os que têm alguma coisa, eles podem perder tudo. E os que não têm alguma coisa, têm a promessa de Deus de que nada lhes faltará. Então Tiago sempre está se preocupando com essas práticas. E ele fala também da relação da palavra com a sabedoria, e ele diz que há muitos que são mestres, que querem ser mestres, mas há alguns que são chamados para ser mestres. E ele diz que não se deve preocupar em ser mestre aqueles que não são, que não devem se autodeclarar mestres, porque isso é um erro, sabendo que haverá maior juízo para aqueles que Deus conclamou, chamou para serem mestres. Por quê? Porque a pessoa que é mestre, que é chamada para ser mestre, precisa ter uma vida exemplar, precisa ser um modelo para todas as outras pessoas. E, portanto, tudo que ele fala, ele deve viver. A nossa principal relação com a palavra, como mestres, é viver aquilo que nós pregamos, praticar aquilo que nós estudamos e ensinamos. Tiago, então, está preocupado com essa característica, porque muitos mestres apareciam nas igrejas, falsamente denominados mestres, com uma vida torpe, uma vida fora dos propósitos de Deus, e dominavam as igrejas. Tiago fala depois do domínio da língua, e ele diz que todo homem perfeito é aquele que domina a sua língua. Uma pessoa que domina a sua língua, que não é dominado por ela, mas que tem exercido forte controle dessa língua, é uma pessoa que é dominadora de si mesmo. Ela pode e deve dominar-se a si mesmo. E esse domínio da língua para Tiago é uma coisa praticamente impossível, a não ser que nós estejamos dominados pelo Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode dominar a si mesmo, dominar a sua própria língua, o seu próprio falar, se não for cheia do Espírito Santo. E ele contrasta a língua como um freio. Se nós queremos domar os cavalos, usamos freios. A língua é como se fosse um freio, que se for domada, domina o homem também. E o homem passa a ser uma pessoa equilibrada se a língua dele for dominada. E aí ele também exemplifica como um leme, um pequeno leme que dirige um navio, e o navio é dominado por aquele leme e vai para onde o timoneiro deseja, para a rota correta. E ele fala então também de muitos outros aspectos, um fogo destruidor, um veneno que contamina tudo, e ele diz que essa língua é dominada por Satanás. Ele fala que todas as vezes que nós nos deixamos dominar pela língua, na verdade estamos sendo dominados pelo inferno. É interessante ele usar essa expressão, que é incendiada pelo inferno. Então nós precisamos entender, e Provérbios nos fala isso de uma maneira muito clara, que aquele que semeia contenda entre irmãos é abominável aos olhos de Deus, porque a língua sua semeia contendas, é como um fogo destruidor. O problema da maledicência é um problema de falta de domínio da língua. A maledicência é um problema que existe frequentemente nas nossas igrejas, e nós
precisamos aprender a usar bem a nossa língua. E nós temos pelo menos 3 formas de maledicência: a calúnia, a difamação e a injúria. Cada uma delas constitui um crime no nosso Código Civil, e nós precisamos, no nosso Código Penal, melhor dizendo, e nós precisamos entender cada uma delas. Mas elas basicamente são as mesmas coisas, exceto que são assuntos que podem ensejar uma visualização da outra pessoa de maneira perniciosa, de maneira a diminuir a outra pessoa, a criar uma situação de dificuldade para ela, a de inventar um assunto do qual ela não tem culpa, coisas desse tipo assim. A calúnia, a difamação e a injúria, muitas vezes são situações que nós provocamos nas nossas igrejas. Essa semana estive conversando com uma pessoa que disse que alguém criticou severamente um obreiro da sua igreja e falou coisas que não deveria falar, insinuando até homossexualidade. Isso é um problema muito grave, porque isso causa prejuízos à imagem não só da pessoa, da família, porque ele tem mulher e filhos, como também a própria igreja. E isso vem por causa da maledicência, quando as pessoas falam sem ter certeza do que estão falando. Quais as atitudes que nós devemos tomar em relação a essa maledicência? Quem toma tais atitudes de calúnia, difamação e injúria, está prejudicando a igreja, né? E tem algumas coisas que, antes de falar sobre quais atitudes tomar, nós precisamos dizer. Porque quem toma esse tipo de atitude de caluniar sempre está se colocando numa posição de superioridade. Quando eu julgo alguém, eu estou me colocando em posição de superioridade e estou estabelecendo a mim mesmo como padrão. Quando eu falo que eu não gosto da atitude de alguém ou critico alguma ação de alguém, eu estou usando como padrão a mim mesmo, e eu não posso ser padrão de ninguém. O padrão verdadeiro de todas as pessoas crentes é o Senhor Jesus Cristo. E eu funciono então como juiz nessa circunstância. E quem sou eu para ser juiz? E o juiz está, nessas circunstâncias, se estabelecendo como lei. Ele está se colocando acima da própria lei, porque ele está agindo de uma maneira equivocada, julgando com base em outro padrão. Ele está criando uma outra lei, e o criar uma outra lei é ofensivo a Deus, porque ele é o legítimo juiz e julgador de todas as coisas. Eu preciso entender que uma situação como essa não leva em consideração a palavra de Jesus Cristo. Qual a palavra de Jesus Cristo? Que com a medida com que julgarmos também seremos julgados, e que as palavras da nossa boca devem ser sim, sim e não, não. Finalizando, nós precisamos entender que, como instrumento de Satanás, são aquelas pessoas que fazem da sua língua um instrumento pernicioso e que falam mal dos irmãos e que deturpam a verdade e que não têm o menor cuidado em falar uma coisa a respeito de alguém sem ter primeiro conversado com a própria pessoa, sem ter se asseverado de que aquilo é verdadeiro. Podemos então concluir dizendo que é importante notar que Tiago relaciona o falar mal dos irmãos com as contendas, com as desavenças. E entre os crentes, o falar mal e julgar os irmãos leva a não termos as nossas orações respondidas. Falamos sobre oração no domingo à noite, e uma das condições fundamentais para que as nossas orações sejam respondidas é que nós tenhamos comunhão verdadeira com os irmãos e que manifestemos amor para com os nossos irmãos. A língua pode ser uma bênção se ela for dominada pelo Espírito Santo. A língua é uma maldição quando nós a usamos de maneira inadequada. Que a graça do Senhor nos permita levar uma vida em que a nossa boca seja um instrumento de bênção para a igreja do Senhor. Amém.